exemplos. Como explicar, por exemplo, que esse esquema começou em 2016, no governo Dilma Rousseff? Como explicar que depois da reforma trabalhista em 2017, essa turma da esquerda começou a descobrir um jeito para colocar dinheiro de volta nos sindicatos porque o imposto sindical havia acabado, acabou o caixa, acabou o dinheiro fácil. E aí começaram os desvios aonde? No INSS. Para quê? Para suprir o caixa de sindicatos que perderam a boquinha livre que era o imposto sindical. Depois, como explicar que em 2019, quando o governo Bolsonaro detectou a fraude e tomou medidas como a medida provisória apresentada em 2019 para frear esse assalto que era o desconto indevido dos aposentados para essas associações, essa iniciativa foi vetada pelos partidos de esquerda. Os partidos apresentaram 19 emendas para enterrar a medida moralizadora. E aí, como bem mostra o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, entra o governo Lula 3 e o que acontece? É uma curva exponencial como cresce o roubo, os descontos indevidos. E agora descobrimos mais um, que não é um probleminha, é um elefante na sala, que é o desvio de 90 bilhões de reais dos consignados. Ou seja, não tem como jogar a culpa em governos passados. Segundo ponto, achar culpado é uma maneira infantil de tentar resolver a situação. Governo responsável faria o contrário, assumiria o que ocorreu e estaria adotando medidas urgentes para estancar o roubo, para punir os culpados, para melhorar a governança e a fiscalização, para que esses escândalos do INSS não se tornem recorrentes, como é no Brasil. Nada disso foi anunciado até o momento. Há uma tentativa de guerra de narrativa para culpar também governos passados. Sim, houve roubo nos governos passados, mas a curva exponencial do roubo, o roubo fez assim, ó, foi neste governo, foi nos últimos 2 anos. E para isso, não dá para a narrativa encobrir os fatos, as evidências, a verdade. Pois é, chama o Mota para trazer também suas impressões sobre narrativas e defesas que acabam sendo feitas por integrantes do governo. Há quem classifique que isso seria uma cortina de fumaça, você perde o foco naquilo que é realmente importante e aí teorias e teses acabam surgindo para apontar culpados, mas há indícios de que o esquema teria começado no ano de 2016. Há inclusive muitos veículos que fizeram inclusive uma linha do tempo. Eles não pararam em outras administrações, né, de outros partidos, Michel Temer, Jair Bolsonaro, mas houve um crescimento absurdo, fora do comum, de 2023 para cá. Vou chamar o Mota para trazer também as impressões sobre essa guerra de narrativas quando a gente olha para as fraudes no INSS. Mota? Eu fico pensando quantas pessoas no Brasil caem nessa narrativa. Eu acho que deve ter 5 ou 6 em algum lugar remoto. São pessoas cuja memória sobre o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas foi completamente apagada. Ontem eu falei aqui, dei uma pequena linha do tempo. Em 2019, salvo engano, foi aprovada uma MP que obrigava aos sindicatos, associações, a comprovar todos os anos o desconto. Todos os anos o aposentado tinha que autorizar de novo. Depois, o Congresso Nacional aprovou uma mudança que ampliava esse prazo para 3 anos com mais um opcional, ou seja, 4 anos. Não era mais de ano em ano, era de 4 em 4 anos. Essa mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional e depois, 1 ano e pouco depois, caiu esse requisito, caiu tudo. Então não era mais preciso revalidar. Esse escândalo que hoje assusta o Brasil, mais uma vez deixa o brasileiro revoltado e indignado, ele realmente está aí há muito tempo. Ele é resultado da colaboração de muita gente. E seria muito bom se essas pessoas todas explicassem o porquê.
Seria muito bom se todo mundo que votou no Congresso Nacional para aprovar essa extensão para 3 anos, 4 anos e depois o fim da necessidade de revalidação, explicassem por que fizeram isso. Qual é o benefício de acabar com a revalidação? Para que isso, o que isso facilitou? Qual foi a conveniência disso? Seria muito interessante ouvir isso. A gente não pode cair na abordagem simplista de achar que um esquema com essa complexidade e essa desfaçatez, porque não era uma coisa feita às escondidas que ninguém sabia, todo mundo estava vendo, os aposentados estavam reclamando de uma pesquisa que foi feita, salvo engano, pela CGU ano passado, verificou que de cada 100 aposentados que sofriam desconto, 97 disseram que não autorizaram. Assim, que isso parece uma daquelas minisséries de ficção científica, do mundo bizarro, um mundo virtual paralelo. Uma coisa dessas não pode acontecer. Se aconteceu, é muita, mas muita gente